Stefano Volpi é escritor, roteirista, tradutor e produtor editorial. Fundador da editora Escureceu e do Clube da Caixa Preta. Volpi é autor de Nunca Vi a Chuva, Homens Pretos Não Choram, O Beijo do Rio e O Segredo das Larvas. Já escreveu dezenas de contos, traduziu diversos romances e contribuiu para veículos como Veja e Folha de São Paulo. Hoje, o autor trabalha como produtor associado e autor-roteirista em projetos audiovisual, bem como na adaptação de todas as suas obras literárias para as telas. Márcia Tiburi, professora na Universidade de Paris 8, na França, graduada em Filosofia e em Artes Plásticas, mestre e doutora em Filosofia, com ênfase em Filosofia Contemporânea e pós-doutora em Artes. Giovanni Martins nasceu em 1991 em Bangu, no Rio de Janeiro. Em 2013 e 2015, participou das oficinas da Festa Literária das Periferias, a FLUP. Seu primeiro livro, a coletânea de contos O Sol na Cabeça, foi vencedor do Prêmio Rio de Literatura em 2019 e ganhou edições em 10 territórios pelo mundo. Via Ápia é o seu primeiro romance, conta a história de 5 jovens durante a chegada da UPP na Rocinha. O livro foi vencedor do Prêmio APCA em 2023 de melhor romance. Eu fiquei de começar com a audiodescrição. Isso é audiodescrição? É, né? É. Então, eu sou Márcia Tiburi, tenho cabelos crespos, meio em crescimento, loiros falsos. Sou muito branca, não tão branca, porque uso muita maquiagem, estou na fase drag. E meu batom é muito vermelho, porque esses dias eu passei um batom vermelho, fez o maior sucesso e comecei a usar. E aí, coloquei uma blusa meio fúcsia, mais para roxo, bem decotada. E aí, que foi a minha filha que recuperou 20 anos depois, porque tinha sido perdida. Então, ela parece nova, mas ela é muito velha. Aí eu também estou com uma calça preta e umas botas que eu achei muito fashion, que tem uma coisa meio, como chama isso, verniz, né? Meio coturno, assim, que é para disfarçar os meus 54 anos, então eu fico parecendo 14. E assim tenho me divertido. E agora Giovanni vai fazer a audiodescrição dele. Olá, eu sou um homem de 1,70 m aproximadamente, cabelos fartos, dreads abaixo do ombro, estou com uma camisa branca, uma calça verde e um tênis branco. Eu sou o Volpi, prazer estar aqui. Eu sou um homem alto, bem alto, tenho 1,90 m. Estou com uma calça muito chamativa, lilás da Shein. Estou com uma blusa branca e uma touca na cabeça. Eu sou um homem negro. E eu vou aproveitar para começar, assim, tentar puxar um pouco esse novelo, né? Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer à equipe da Flia Araxá, que me convidou. É minha primeira vez aqui na cidade e uma honra estar com vocês nessa mesa. Estava pensando em como que a gente poderia começar a conversar e eu estou com uma colinha aqui. Eu percebi que uma coisa que a gente tem em comum nas nossas escritas é uma escrita que, em algum lugar, é uma escrita política. Eu acho que isso é quase um denominador em comum entre o que a gente escreve. E eu pensei da gente começar a conversar a partir desse aspecto, dessa pergunta. Como é que o nosso... Ontem o Marcelino falou muito algo que me tocou profundamente aqui na mesa da noite, que é como que a gente precisa, como que o nosso corpo está presente quando a gente escreve, essa coisa do corpo eletrizado. E acho que eu vou levar isso para sempre. E aí eu queria também trazer isso para a nossa conversa aqui, como que o nosso corpo político participa do que a gente escreve. A gente pode começar falando disso, talvez? Olá, gente, boa noite. Agora de novo, obrigado pela presença de todos, todas. Obrigado pelo convite. Obrigado, Volpi, por organizar o negócio aqui. Já começou puxando o fio. E eu tenho
pensado muito sobre o papel do artista nos últimos tempos, né? E isso, eu acho que eu consigo, nesses pensamentos, eu consigo categorizar em duas coisas fundamentais, né? O primeiro é a questão do ponto de vista, que eu acho que é o que conversa muito com o que você acabou de falar, Volpe, sobre esse corpo, né? E esse corpo olha de onde e olha para o quê, né? Porque, enfim, a gente está num momento onde a literatura brasileira consegue alcançar um tamanho de diversidade de olhar maior do que talvez nunca tenha antes, assim, no sentido de alcance do grande público, enfim, diversidade de histórias, de vivências e de pontos de vista, né? Lugares de onde se olham essa matéria que vai dar a literatura, e eu acho que isso é a grande sacada para a gente entender a riqueza do momento que a gente vive hoje, né? Eu acho que a literatura brasileira ela consegue hoje alcançar muito mais o público brasileiro porque ela fala com muito mais brasileiros, ela fala de realidades muito mais profundas do que já falou alguns anos atrás, assim, né, no sentido de a gente tinha um grupo muito específico, majoritariamente branco e majoritariamente masculino, que produzia a maior parte dos livros que estavam em evidência no mercado literário, e à medida que esse clube se abre um pouco, a gente ganha também, não só a diversidade, essa palavra que está um pouco na moda, mas a gente ganha realmente a potência desses olhares, né? A potência de quem olha o mundo de lugares completamente diferentes, que essa mesa aqui também promove isso, assim, esses pontos de vista. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, em como a gente está vivendo um momento rico, porque a gente consegue ter histórias que vão, por exemplo, vou citar um caso do cinema, que a gente teve nos últimos anos, o Marte 1, que foi um filme que foi muito bem, passou nos cinemas e quase foi concorrer para o Oscar, representante do Brasil no Oscar. E o Marte 1 tem uma cena que eu acho genial, assim, que são as pessoas discutindo quais são as contas que eles vão pagar e o pai querendo salvar o Premier Futebol Clube. Isso era uma cena que o cinema brasileiro nunca tinha tido, porque até então o cinema brasileiro era feito, em grande sua maioria, por herdeiros que nunca tinham pensado em escolher contas que vão pagar ou não. Ou então o próprio gesto, né, no final do filme, quando o pai, um homem negro que não está conseguindo lidar direito com a sexualidade da filha, mas no final ele entrega aquela cadeira para ela levar na mudança, aquilo ali é um gesto que fala muito assim, sobre um Brasil inteiro. Assim. Então, eu tenho pensado, trazendo esse exemplo, vou pensar como é que a gente consegue trazer esses gestos, esses símbolos que estão na casa de todo mundo, a gente consegue evocar memórias profundas desse Brasil, e hoje em dia a gente consegue ter essa mudança não só em quem escreve os livros, mas também em quem participa dos eventos, em quem compra os livros, em quem acompanha o nosso trabalho. E isso para mim, se deve muito a essa mudança de paradigma que a gente teve na literatura, de conseguir ter pessoas de várias formações e de vários lugares diferentes. Obrigada, Volpe, pela tua pergunta, que você também vai responder, né? Eu vou falar a partir dos livros. Eu sempre dei aula de filosofia e sempre trabalhei com esse tema do corpo, e para mim sempre foi uma questão, até porque a gente que vem de uma tradição judaico-cristã, o corpo já está desde sempre apagado. O corpo não existe. Ele é sempre uma questão, mas uma questão, se a gente falar numa língua teológica, pela via negationis, né? A gente fala dele onde ele não está. E foi a literatura que me ajudou a chegar nesse corpo, a partir, ou estabelecendo com ele uma outra relação. Nos livros de filosofia, você faz a teoria do corpo. Eu tenho vários livros, aliás, em que eu falo sobre isso. Mas ali na literatura eu comecei a chegar perto, porque a vantagem da literatura é que ela conecta você com a existência concreta. É sempre muito real. E eu tenho essa experiência por escrever as duas coisas, né? Por ficar teorizando de um lado e do outro lado tentando experimentar a vida, coisa que eu só consigo fazer com os livros. Então, eu não consigo viver. Eu leio, aí eu vejo se está adequado ao livro, senão também não me interessa. Então, é engraçado falar isso, né? Mas é bem real, e eu acho que isso tem a ver com essa nossa tradição judaico-cristã, que é uma tradição bibliômana, né? Bibliófila.
O livro é um lugar de mediação e de subjetivação. Mas, para falar dos livros, todos os meus romances, sobretudo os 4 últimos romances, têm personagens em que o corpo é uma baita questão. Você pega esse último, que é o Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, a personagem principal tem um tremendo problema com o corpo. É uma baita questão. O corpo dela, digamos, é uma travessia. O livro se desenvolve, a personagem se desenvolve numa experimentação e numa travessia do seu corpo, com o seu corpo, que é um corpo que tem uma anomalia. É muito comum, aliás, os meus personagens serem marcados por uma questão anômala. Os corpos são estranhos. São corpos abjetos e estranhos. Aí, a vingança que ela realiza também é uma vingança em cima do corpo. Ela é uma jovem, enfim, é a história de uma jovem cuja mãe é vítima de um feminicídio. Ela depois é estuprada e ela segue respondendo a essas violências. Coisa que nós, mulheres, temos que aprender a fazer. A gente precisa aprender a responder à violência. Estamos fazendo isso, esse é o nosso projeto, como feministas. Bom, por isso mesmo que é também inevitável lembrar que estamos aqui nesse país para disputar o nosso próprio corpo com um bando de canalhas que querem usurpar o nosso corpo. Eu espero que eles coloquem a sua ignorância, maldade, tortura e estupidez no corpo uns dos outros e que nos deixem em paz, né? Só um detalhe sobre isso. Teve um desses imbecis que veio essa semana dizer: vamos debater esse assunto no 2º semestre. Com quem, cara pálida? Né? Sobre o meu corpo e o corpo das minhas companheiras, nenhum desses infelizes vai debater. Então, a gente vai seguir nessa luta e esperamos que toda a rapaziada simpática e bonita desse país, porque esses homens são todos feios, né, e nojentos. Não tem um bonito, gente, é sempre muito, muito feios. Então, que vocês, que são bonitos, simpáticos e gatos, nos ajudem nesse processo, né? Bom, aí, brincando para não ficar tão pesado, né, para não ficar tão horroroso assim, mas porque o assunto é horroroso. Aí tem um outro, só para falar de um outro livro, tem um que se chama Uma Fuga Perfeita Sem Volta. Pouca gente leu, porque ele tem 600 páginas, o povo assusta, né? E aí, esse livro tem a história de o personagem principal é um cara chamado Klaus, e ele tem um corpo também que não consegue se adequar às determinações de gênero e de sexualidade. E é uma travessia na língua e uma travessia nesse corpo, e assim por diante. Então, outros personagens têm essas questões, mas eu falo disso porque acho que talvez só a literatura, a dança, o cinema, as artes visuais, esse campo mesmo, a mesa anterior estava debatendo isso, né? Talvez a gente só consiga encontrar essa aproximação com o corpo que nos liberta das repressões, dos recalques e das opressões produzidas pela cultura, através desses caminhos, dessas metodologias, dessas experiências que a arte e a cultura nos providenciam, à medida que implicam o trabalho com a linguagem. E a gente não tem acesso ao corpo se não for através da linguagem. Então, filósofos na história, tipo Walter Benjamin, por exemplo, dizia que o grande estrangeiro na nossa vida é o nosso corpo. O corpo é estrangeiro. Então, como conviver com esse estrangeiro, se não através de uma mediação que se faz pela linguagem? Eu acho que a literatura, nesse caso, me parece um lugar muito especial para isso acontecer, porque é uma linguagem também de tradução. Tradução no sentido amplo, no sentido da ficção envolvida sempre nessa travessia. E eu acho que isso é bacana e a gente tem muita sorte de poder lidar com isso, de poder lidar com o livro, a literatura e chegar nesse lugar dessa elaboração linguística que nos devolve, de alguma maneira, para o nosso próprio lugar, para o nosso próprio corpo. Então, acho que talvez seja isso. Difícil falar, né, depois de tantas falas ótimas. Eu estava aqui pensando no primeiro livro que eu escrevi, que eu nunca menciono. Eu não vou nem falar o nome, porque as pessoas podem procurar. E eu não quero que as pessoas achem esse livro, porque ele era muito ruim.
Mas era só um primeiro livro, né? E quando eu comecei a escrever, eu sou da escola da fantasia, né? Eu sou de 1990, geração Millennium. Então, e eu estou falando disso porque quando eu escrevi esse livro, era a história de um menino que morava na favela, no Rio de Janeiro, e ele descobria que ele era filho de um rei num mundo paralelo. Só que esse menino era um menino branco, do olho claro. E eu lembro do dia que eu escolhi o fenótipo desse personagem, porque eu tinha muito medo que as pessoas me descobrissem nas coisas que eu escrevia. Então eu estava assim, bom, se eu colocar um personagem que não tem nada a ver comigo, talvez eu consiga escapar. E aí ninguém descubra que essa história toda é sobre mim. E aí corta para em 2020, no meio da pandemia, quando a gente estava... Acho que foi o momento que autores mais produziram, né? Que a gente dentro de casa, pelo menos eu tenho ouvido de muita gente que escreveu muito nesse período, porque a gente estava confinado, enfim. E o mundo também estava falando mais baixo, né? A gente estava ouvindo mais, eu acho que a nossa cabeça, pelo menos eu. E eu tenho mania de falar a gente, meu terapeuta fica falando a gente, ele sempre fala assim, a gente? Aí eu, não, desculpa, eu. Mas aí estou falando isso porque em 2020 eu escrevi Homens Pretos Não Choram, e foi quando eu decidi, pela primeira vez, conscientemente, colocar o meu corpo presente no que eu escrevo, de fato. E foi um livro que mudou a minha carreira, assim, transformou tudo, porque foi quando eu decidi escrever sobre o corpo do meu pai, que um homem que morreu e eu nunca vi chorar. Quando eu decidi escrever sobre o corpo dos meus amigos, do meu irmão, os nossos corpos, assim, os corpos presentes na minha vida, na minha família, e o meu corpo, o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar as coisas, o meu medo de chorar em público, a minha vergonha, as minhas fraquezas, a minha vulnerabilidade. E aí temos uma coisa mais interessante. Aí eu descobri que... Aí o público chegou, assim, porque era um público que são pessoas que a gente se encontra nas vulnerabilidades um do outro, né? E aí eu fui conhecendo essas pessoas que estavam chegando porque eu resolvi falar do corpo com o meu corpo muito presente. Então, eu estou ainda perseguindo um pouco, fiquei muito pensativo com essa fala sobre esse corpo eletrizado que, quando escreve... Eu, às vezes, estou escrevendo... Quando eu termino um livro, eu tenho muita dificuldade de me despedir dos personagens, e eu choro muito, mas copiosamente. É como se... Eu sei que eu vou rever aquela história, editar aquele livro, a gente vai ver muitas vezes, mas, para mim, eu nunca mais vou criar aquele personagem, já acabou a história dele. Então, para mim, é sempre muito forte. Eu fico evitando terminar um livro porque eu não quero me despedir daquelas pessoas. Então, como que estou nessa reflexão, assim, do quanto que o nosso corpo participa, e pensando em corpo político também, né? O corpo de um homem negro é um corpo marginalizado, é um corpo animalizado, é um corpo que muitas vezes não foi visto como corpo, né? Já dizia Fanon, que um negro não é um homem negro, e também não é um homem, é um negro. Então, desde que eu comecei a colocar o meu corpo presente e pensar no quão político ele é, eu acho que as coisas começaram a mudar um pouco para mim, na minha forma de escrever. Aí eu vou costurar isso já com uma outra pergunta, de mais uma coisa que eu acho que está em comum entre as nossas escritas, em algum momento, que é a escrita do conto. Homens Pretos Não Choram é um livro de narrativas curtas, né, rápidas. A Márcia já escreveu contos, o Giovanni também, e talvez a gente pudesse falar um pouco sobre o que atrai vocês na escrita do conto, e se tem alguma coisa que para vocês só funciona nesse formato.
Vou começar falando, porque eu vou falar pouco sobre isso. Eu escrevi 7 romances, 2 com 600 páginas, e só um livro de contos, que os 4 contos estão interligados, e quase que viravam um romance. Mas, porque... Você tem contos paralelos. eu escrevi umas coisas assim, mas eu sou ruim de conto. Porque eu sou prolixa. E aí eu gosto de demorar no texto. Então, tem arquivos assim que tem 15 anos que eu estou escrevendo, que eu não sei se vou publicar, mas é que eu sou demorada, fico lá naquele negócio. Então, mas eu ensinei muito em oficina a galera a fazer conto, porque eu gosto de ler. E o conto tem um negócio muito maravilhoso, que tem que ser muito redondo. Então, os grandes escritores, na verdade, são os escritores de contos. O resto é a gente enrolando e criando... você fica criando caso, né? Criando problema, elaborando sua neurose, né? Você bota ali todas as suas dores, todas as coisas mais absurdas. Você fica pesquisando coisa que... Porque a coisa de escrever romance também é isso, né? Você fica pesquisando coisas que... você nunca vai pesquisar na vida se você não escrever um romance, né? Me lembro uma vez que eu fiz o Manto, por exemplo, esse romance que chamava Ornitomance das Berenices, o subtítulo. E eu ficava lá pesquisando constelações, e ficava pesquisando formas de gravar voz ao longo das eras, né? Que isso interessava, mas ficava pesquisando esse tipo de coisa. Uma vez criei um personagem que ele criava porcos. Aí eu ficava pesquisando porcos pelo mundo, como que criava. E era uma coisa muito solitária, mas que me entretinha, me tornava uma pessoa menos chata, porque eu não ficava enchendo o saco dos outros. Ficava lá no meu mundinho, né, pessoal e tal. Mas o conto eu acho que é um negócio genial. Então, a pessoa tem que ser muito boa nesse negócio de escrever, porque, tipo o Marcelino que está ali, ele faz um negócio redondo, inteiro, pode ter 5 linhas e é genial. Eu não tenho essa competência, mas admiro muito e já fiz meu esforço. Só para falar de um conto. Eu tenho um conto que... Primeiro eu fiz um desenho chamado Projeto para o Psicomapeamento de Hamlet, porque eu sou boa de desenho, né, gente? Eu tenho 2 egos na vida, minha comida e meu desenho. Tem uns desenhos lá fora, aliás, né? E aí, esse desenho era cheio de caveiras. E eu sou boa de desenhar caveira. Espero nunca desenhar a caveira de vocês. Aí eu desenhei desenhei aquele negócio todo, era toda uma constelação das caveiras, um negócio lá, enfim, com o texto do Hamlet. E aí, depois passou uns anos, eu fiz esse livro, que chama 4 Passos sobre o Vazio, que foi publicado pela Nós, que o primeiro conto chama Projeto para o Psicomapeamento de Hamlet. Depois, em 2022, eu fiz de novo uma outra obra, desenhada, escrita, não sei o quê, que chama o Projeto para o Psicomapeamento de Hamlet. Talvez, se algum dia eu ficar conhecida na história da literatura, vai ser como a escritora que escreveu 1000 vezes o Projeto para o Psicomapeamento de Hamlet. Talvez só essa frase já fosse um conto, né, gente? E pronto. Enfim. Estão me ouvindo? Legal. Só complementando de uma outra coisa que você estava falando antes, né, sobre o momento que você se coloca no seu texto e a partir disso tudo muda, assim. E eu acho que essa é a grande questão que a gente está conseguindo romper agora, essa falácia de que existe texto sem o autor. Porque, por exemplo, existe esse dualismo, né, que se fez durante muito tempo entre a literatura de Lima Barreto e de Machado de Assis, né, que o Lima Barreto era mais combativo e o Machado de Assis não, que é uma grande mentira. E, inclusive, o Machado de Assis estava muito em todos os seus textos. Aquele filho de um pintor agregado, só aquela figura poderia olhar para a elite carioca e brasileira da maneira como Machado olhava e construir livros como Brás Cubas, construir livros como Dom Casmurro. São perfeitamente autobiográficos os livros do Machado de Assis, porque eles revelam um olhar para a construção social daquela época que só uma figura como Machado, uma figura que nasceu negra, numa favela, que tinha problemas de epilepsia, poderia olhar para aquela constituição de país. E eu acho que essa é a grande sacada no ponto de vista que a gente aplica. Assim, né? Eu também era leitor desde criança, morador de favela, e eu achava que eu tinha que escrever igual eu lia nos livros, né? Nos livros que me eram oferecidos. Então, eu estava o tempo inteiro tentando emular uma realidade que não era minha.
E isso é uma grande mentira e uma forma de controlar a nossa própria capacidade criativa, né? Porque não existe nenhum livro sem o seu autor. Se a pessoa escolheu escrever um livro, ela tem que se importar com aquilo, ela tem que pesquisar sobre aquilo, ela tem que viver com aquilo. Então, ela não vai escolher algo que não é ela. Ela pode criar vários mecanismos, assim como Machado criou essa ideia do espelho invertido, mas vai ser sempre ela ali, olhando para aquela realidade e tal. E aí, para falar sobre os contos, é algo que eu gosto bastante, assim, que tive uma boa experiência, né? Meu primeiro livro foi um livro de contos e foi um livro que foi muito bem recebido, mas a minha incursão no gênero era mais as histórias que eu conseguia contar naquela época, assim. Mas eu acho que o conto tem uma coisa hoje que me fascina, que é a facilidade de encontrar leitores. Assim, acho que a gente está vivendo um momento diferente da absorção das mídias, e isso passa um pouco pelas histórias curtas, né? Eu acho que também com essa vida de internet e de várias formas de consumir muita coisa, o conto ele ganha um novo significado por ele permitir que a pessoa entre e saia de uma história em alguns minutos ou em uma hora. E eu acho que isso tem sido... Eu tenho reparado como isso é importante para poder conseguir alcançar o público. Até hoje, o meu livro de contos, ele vende tão bem quanto o meu romance que foi lançado há 2 anos atrás, assim. E eu sinto que tem muito isso, esse imediatismo, assim, é um livro que vai muito bem com a juventude também, porque são histórias curtas que de alguma forma, representam o momento que a gente vive, assim, né, de consumo muito imediato das coisas e tudo. Então, acho que é uma mídia que está ganhando outros significados. Eu digo isso porque quando eu comecei a escrever essas histórias, alguém me falou assim, não começa a fazer conto, não. Faz romance, porque conto não vende. E aí acabou que o meu livro de contos acabou vendendo, tem vendido bastante até hoje, assim, e eu acho que tem uma coisa disso de conseguir contar uma história rápida, assim, né? E quando eu fazia esse livro, um dos grandes medos que eu tinha era de não ser lido pelos meus personagens. Essa sempre foi uma questão que eu atravessei, assim, quando eu entendi qual era o meu foco narrativo naquele momento, em 2016, 2015, quando eu entendi que eu ia contar as histórias do meu bairro, que eu ia contar as histórias da minha família, eu comecei a ter muito medo de fazer esse livro e fazer com que esse livro só existisse fora dos territórios onde ele se retratava, assim. Então, eu ficava pensando muito de uma maneira de ser popular, de ser lido pelos meus personagens de alguma forma, e o conto eu sinto que dá que tem isso, assim, né? Muitos não leitores vão começar pelo conto, muitos adolescentes nas escolas, professores têm mais facilidade de trabalhar conto nas escolas e tal. Então tem essa coisa também do conto dele ser, de alguma forma, uma ponte para pessoas que não estão tão iniciadas na literatura que me agradam. Assim, eu sempre fico tentando pensar em como construir uma literatura que seja fiel ao meu rigor estético e político, mas que ao mesmo tempo consiga ser popular, assim, que consiga alcançar as pessoas com quem eu mais gostaria de conversar. E aí eu sinto que os contos é um gênero por si que funciona. E aí, falando sobre a construção do conto em geral, assim, eu acho muito peculiar, assim, porque é muito rápido, né? Você tem que... As informações, elas acontecem de uma forma muito mais vertiginosa do que no romance. Você tem aquela possibilidade de ir construindo e dando informações que vão se somando, né? Tem essa coisa da soma do romance, e que no conto eu sinto que a gente tem que conseguir ter essa sensibilidade de encontrar o que é mais fundamental para aquele personagem e para aquele enredo, e isso, como a Márcia disse, é um grande desafio, assim, né? Porque passa muito rápido. Então, quais são as pistas que nessas 5, 6 páginas vão fazer com que essa obra atravesse alguém e não seja uma coisa vazia, assim, né? Então, eu acho que é um gênero que já foi muito desprezado, assim, né, no mundo editorial, mas que hoje em dia tem ganhado uma nova vida, e o que me deixa muito feliz, porque também tem a ver com acesso à literatura, assim, né? Muita gente nova vai começar a ler pelos contos, e quantos melhores livros de contos a gente tiver para poder oferecer para essa galera que está chegando, melhor.
Eu estava pensando no que a Márcia falou de pesquisa, né? E assim, eu escrevo em gênero, eu sou sagitariano, aventureiro, muito, assim, eu sou o estereótipo do sagitário e gosto de me aventurar na escrita. Então, cada livro é um gênero literário diferente. Eu tenho 5 livros, eu nunca repeti nenhum gênero. Esse daqui é uma distopia decolonial, e agora ele vai ser uma série, então isso significa que eu vou ter que escrever mais 2 livros do mesmo gênero, né? Poxa. Mas falando isso para dizer que eu escrevi um thriller que chama O Beijo do Rio. Alguém talvez aqui possa conhecer. Ele foi para a TAG, foi publicado na TAG Inéditos ano passado ou ano retrasado, não lembro. Acho que ano passado, e foi muito legal ir para um clube do livro, né? Porque 30 mil leitores recebem seu livro de uma vez só, então o feedback é muito legal. Mas aí as pesquisas, o computador da pessoa que escreve um suspense é uma coisa... tipo assim, espero que a polícia nunca encontre esse computador, que você tem que pesquisar como esconder um corpo, como matar das piores formas possíveis, tem um serial killer, aí tem abuso de criança, aí tem como cortar um pênis de um homem, é possível cortar, quanto tempo leva, a pessoa sobrevive, em quanto tempo... Tipo assim, uma loucura. Históricos de escritores são... Alguém tinha que fazer um livro sobre isso. Falando um pouco de contos, eu sou muito apaixonado por contos. Eu tenho um clube do livro, que é um clube de resgate de contos. Se chama Clube da Caixa Preta, depois já fazendo um jabá. Afinal, apesar de que o livro, o clube está acabando. Ontem a gente publicou a antepenúltima publicação do conto. Quem chegar hoje no clube consegue ver tudo que a gente publicou. É um clube de resgate de contos escritos por autores negros nos 2 últimos séculos. São contos raros, que a grande maioria não foi publicada, nem traduzida para o português. Então a gente encontra, a gente tem uma curadoria muito legal que resgata esses contos de periódicos, de revistas, de jornais, muitos contos ali do Renascimento do Harlem, que nunca chegaram aqui, de autores que estão em domínio público. Então a gente encontra os contos escaneados de alguma forma, traduz eles para o português, tem todo um trabalho editorial de revisão, e o conto já vai para você num formato para o Kindle, que é o EPUB, e em PDF também para quem não tem, então consegue ler no celular direitinho. E quem quiser conhecer o Clube da Caixa Preta, já fazendo o jabá, catarse.me/clube. Por R$8 você já tem acesso a todos os contos e receber um conto por mês. E eu sou muito apaixonado pelos contos porque uma coisa que eu percebo, assim, o clube já tem 4 anos, vai acabar agora porque a curadoria a gente já exauriu, assim, acho que já tirou o máximo do que a gente conseguiu desse recorte de tempo que a gente observa. E uma coisa muito legal que eu vejo nos contos é a capacidade deles refletirem. Você muito rápido entende o contexto do que estava acontecendo naquele momento, em 1910. E a gente tem contos de 1850 até 1930, mais ou menos, que é uma época para o domínio público ali funcionar. E é muito legal porque, em tempo rápido, em uma breve leitura, você consegue entender o que os autores estavam pensando e vivenciando naquela época, nos Estados Unidos, ou tem alguns contos, tem uma autora mexicana, a gente vai tentando trazer contos em outros idiomas, mas a grande maioria é norte-americano. E aí, para falar que eu acho que isso é legal, no conto, que é uma escrita breve, e também fico pensando que antes eu achava que um conto era um romance pequeno. É só você pegar a estrutura de um romance e apequenar, e você vai ter um conto. E aí, depois de ler vários contos, eu descobri que não é. É igual as pessoas acham, tem uma leve impressão de que talvez um curta-metragem seja um longa pequenininho, mas não é. As linguagens são diferentes, a forma de fazer é diferente. Num conto você pode passar um tempo na cabeça de um personagem e muitas vezes sem exaurir o leitor, porque aquele conto acaba em 10 páginas. Ele não tem 200.
E aí fica um tempo bom, né? Você como leitor fica meio confortável. Essa é uma possibilidade, assim, de uma das coisas que eu gosto de ver quando leio contos. Então, é isso, assim, também estou descobrindo que o conto tem uma estrutura diferente, possibilidades novas. E eu não me considero um contista, eu fui escrever contos porque na pandemia, em 2020, a gente estava querendo ler coisas rápidas, né? Ninguém estava conseguindo ficar preso muito tempo numa narrativa mais longa. Então eu pensei, bom, eu estou lendo contos, acho que eu vou tentar escrever alguma coisa assim. E fui escrevendo pequenas pílulas de histórias, todas protagonizadas por homens negros, cada um numa fase de vida diferente. Então, de uma criança até um homem velho que está no último dia de vida. E isso foi sendo legal. Eu fui me descobrindo ali nessa brincadeira de tentar experimentar o que cada um desses homens estava querendo me dizer e como que eu sou eles também, né? Como que eu me imagino nesses personagens. Como é que a gente está de tempo? Um pouquinho, né, ainda para falar. Talvez a gente pudesse finalizar falando do que a gente está escrevendo agora, ou do que a última coisa que a gente escreveu, e como que a gente se conecta com últimas escritas. Eu vou começar, então, dessa vez. O meu último livro chama Santo de Casa. É um livro que vai sair em fevereiro do ano que vem. Eu já entreguei, foi um livro que me custou muito, um livro que fala sobre violência doméstica. Eu sou filho de uma mulher que é professora, que sofreu muito na mão do meu pai. E eu levei 1 ano para escrever esse livro, porque quanto mais eu escrevia, mais lembranças vinham, mais eu ia ativando a minha memória, e ia lembrando de coisas que, nossa, eu não tinha lembrado que tinha acontecido. E aí, então, eu não sei se eu fiz uma autoficção, eu não sei o que eu fiz. Eu estava com muito medo de escrever esse livro, porque eu estava colocando ali as histórias da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, a minha história. E aí, no final das contas, eu fui conversar com uma roteirista e ela falou assim: Volpe, isso é só a sua forma de olhar para essas pessoas. Talvez a sua mãe leia esse livro e ela nem se perceba. E suas irmãs nem se vejam, né? Elas talvez... sobre quem são essas histórias? E aí eu fiquei feliz, porque depois, no final depois eu fui reler o livro e eu mesmo falei: nossa, isso aqui não é minha mãe, né? Essas não são as minhas irmãs, e esse não sou eu, e esse não é o meu pai, né? Então, no meio da narrativa, as coisas foram... Os personagens vão ganhando, né, um caminho, uma vida. Estou bem feliz com esse livro. Eu escrevi um livro para tentar curar uma parte de mim que não foi curada, mas que encontrei um alívio e algumas respostas nessa escrita. Um livro muito difícil, mas talvez seja a melhor coisa que eu escrevi. Eu estou animado assim para colocar no mundo esse livro. Muito bom te ouvir. Me interessa muito esse entre-lugar também que a gente, enquanto autor, ocupa, né? De ter a memória como objeto e essa torção que a gente faz para poder criar algo novo, né? Então, aquilo que era passado, ele se reconfigura e pode virar outra coisa, né? Então, as nossas histórias, elas estão ali e não estão também, né? Então, porque ela já foi torcida, né? Por esse entre-lugar do autor, assim. Isso acontece muito para mim no Via Ápia, que é o meu último romance. E ele conta a história da invasão da polícia militar na Rocinha entre 2011 e 2013. Eu vivia na Rocinha nesse tempo. Eu tinha amigos que parecem com esses personagens, mas não sou eu ali, não são eles, ao mesmo tempo sou eu e são eles. E é nesse espaço, para mim, que existe a magia assim, da coisa da ficção, né? Que é você conseguir recombinar esses sentimentos, essas memórias, de construir algo novo. E aí, pensando nessas construções de novos futuros, eu tenho refletido muito sobre
o lugar do artista assim nesse momento, assim, eu acho que imaginar o fim do mundo talvez seja o passatempo mais antigo da humanidade, né? A gente está sempre com isso na cabeça. Só que agora parece, e eu não sei se os outros artistas de outras gerações viviam isso, mas agora parece que realmente vai acabar. E eu carrego muito isso comigo, assim, e a coisa que eu mais penso é que quando a gente fala de um mundo diferente, por exemplo, vou dar 2 exemplos básicos, assim. Um é tipo assim, um mundo onde não exista o capitalismo, as pessoas já tomam um susto. Ou pior, um mundo onde não existam os carros, as pessoas tomam outro susto, assim, como se fosse uma coisa completamente impossível. Só que, na verdade, esse modelo que a gente vive, ele é muito recente, né? A gente tem vários outros modelos de formas de vida na nossa história, enquanto humanidade. Inclusive, tem outros modelos acontecendo exatamente agora, pessoas que vivem fora do sistema capitalista e que estão com a vida rolando, assim, né? Então, eu tenho pensado muito em por que as pessoas tomam esse susto, né? Quando a gente fala de um modo de vida diferente do que a gente vive. E o que eu tenho percebido é que a maior parte das pessoas tomam esse susto porque elas não conseguem imaginar uma outra forma de viver. Elas não conseguem imaginar uma outra forma de organizar o mundo. E eu tenho pensado muito sobre como, no papel do artista, na construção dessas imaginações, né? Na fabulação e na formulação desses novos mundos, desses novos acordos e dessas novas possibilidades. Então, esse livro, o Via Appia, ele encerra um ciclo assim, na minha breve carreira literária, que eu autobatizei de análise e constatação da realidade. E agora eu estou entrando numa nova fase que eu tenho chamado de utopias revolucionárias, né? Que é quando eu tento, a partir dessa insatisfação com o mundo em que vivo, a partir dessa pressão e desse assombro com a possibilidade do fim, eu começo a imaginar um mundo diferente, porque pelo menos enquanto eu estou imaginando esse mundo existe ali, eu consigo viver nele um pouquinho, e eu acho que se eu conseguir passar isso para as palavras e conseguir que outras pessoas vivam nele também, talvez a gente consiga ir construindo uma massa maior de pessoas que acreditam num mundo diferente, numa nova forma de viver, em outras possibilidades e outros caminhos. Então, meus próximos trabalhos agora é talvez resgatar em mim mesmo e com isso levar para o outro a possibilidade de sonhar um mundo diferente. Por coincidência, o livro que eu estou lançando agora, nessa época, chama Mundo em Disputa, que é esse pequenino aqui. E o subtítulo dele é Design de Mundo e Distopia Naturalizada. E a pergunta que me moveu foi por que a questão da utopia tinha sido tirada de cena. Então, me perguntei por que é proibido dizer que outro mundo é possível. Essa era a minha questão. Claro que eu me sinto, e escrevi várias coisas que eu acho que vão se engajando cada vez mais nesses movimentos altermundistas, né? E como feminista teórico e prática, evidentemente, a gente oferece uma promessa para esse mundo, uma promessa melhor. O capitalismo ofereceu uma promessa para o mundo e venceu. Aliás, o livro também fala disso, né? Traça um pouco o histórico dessa divergência entre a utopia e a distopia. Mostra como a catástrofe foi naturalizada. O que aconteceu com o meu estado, né, gente? Sou gaúcha. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul nada mais é do que o capitalismo de desastre em ação e a distopia naturalizada. Mas o capitalismo todo ele é uma distopia naturalizada porque nos é ofertado, nos é oferecido todo dia e prometido um mundo horrível como se ele fosse maravilhoso. Isso nos revolta, né? Então você deve se contentar sempre com essa porcaria. Se contentar com um mundo pobre, envenenado, cheio de violência, cheio de maldade.
com aquela estética do capitalismo que é deprimente, né? A estética do capitalismo, que no livro, inclusive, eu chamei de patriracial capacitalismo, porque é também capacitista, é também racista. O patriarcado, do meu ponto de vista, é ele que organiza essa estrutura de opressão para sustentar uma estrutura de privilégios. Aí eu dei esse nome feio para essa construção teratológica, porque é ela que nós precisamos superar. E eu acho que a gente supera através de um projeto ecossocial feminista. Para mim, tem que ser feminista nesse momento histórico, porque eu também penso em termos de materialismo histórico, que eu acho que isso não foi ultrapassado. Mas, obviamente, a galera esquerdomacho sabe muito pouco disso e agora estão naquela pira histérica, né, de falar o tempo inteiro em, como é que chama? Identitarismo. Eu fico dizendo, colega, vai estudar. Eu dou cursos, você pode fazer aula comigo. Porque, assim, machista e ignorante, que, aliás, é sinônimo, não pega bem. Mas você pode se curar disso. A gente pode até criar uma igreja, se for o caso. Enfim, você fica brincando assim para amenizar, né, porque o assunto é denso e complexo e tal. Mas é isso, eu escrevi 2 romances com distopias. Esse, aliás, que está desenhado lá fora, em cima dessa distopia que é Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que é bem marcado, e esse outro que eu citei antes, da Helena, também é bem marcado por essas questões distópicas. Mas eu, como você, sou afim de plantar utopias, e eu acho que é esse otimismo teórico e da imaginação que nos move. Senão, gente, nós 3 não estaríamos aqui, né? Nossas histórias não nos permitiriam ter lugar de fala, nem lugar de corpo presente. A nós não era dada a chance da escuta, a chance da fala. Então, a gente já é um milagre da natureza e da cultura e um milagre do pensamento. E a gente tem que fazer jus a isso para que o mundo continue, fazer com que as pessoas que nos seguirão, que virão aí, possam também ter espaços sempre garantidos, espaços que a gente vem chamando, a garantia desse espaço a gente vem chamando de democracia. É isso que a gente vem construindo com essa imaginação toda, né? Que nós não vamos entregar de jeito nenhum para esses pastores diabólicos que ficam o dia inteiro nos infernizando. Então é isso. Muito obrigada. Acabou, galera. Foi bom. Muito obrigada.